Pirâmides, sarcófagos, templos, tumbas, vilarejos inteiros e vestígios de uma língua incompreensível. A civilização que se estabeleceu às margens do rio Nilo, na antiguidade, é uma das mais fascinantes que já passou pela face da Terra. E seus vestígios são buscados por turistas desde a época do Império Romano. Tudo indica que os antigos egípcios usaram um maquinário muito mais poderoso do que dispomos hoje para construir as centenas de estruturas encontradas em seu território. Claro que a principal dessas estruturas ainda são as pirâmides, que geram dúvidas na mente de pesquisadores até os dias de hoje. No entanto, não encontramos técnicas de corte e transporte impressionantes apenas nelas. Na verdade, arqueólogos já descobriram diversos blocos de granito espalhados por todo o país. Alguns deles serviram como túmulos para faraós, enquanto outros continuam sendo um mistério com respeito à sua função. Um exemplo disso é esse corte de pedra que podemos ver nessa imagem. Apesar de semelhante a muitas outras estruturas vistas no Egito, ela possui características próprias que têm deixado os cientistas confusos. Quer saber um pouco mais sobre a tecnologia dos egípcios? Então fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de conferir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal Mundo Desconhecido. Em termos lógicos, a civilização dos construtores de pirâmides deve ter desenvolvido seu conhecimento do mesmo modo que qualquer civilização o faria, atingindo com o progresso tecnológico o estado de arte ao longo de muitos anos. Teríamos muito a aprender com nossos ancestrais mais distantes se abríssemos nossas mentes e aceitássemos o fato de que outra civilização de uma época distante pode ter desenvolvido técnicas de manufatura tão boas quanto as nossas, ou até melhores. Devido a isso, inexplicavelmente, apesar dos muitos testes de alta tecnologia feitos nos anos que se seguiram, muitos cientistas ainda conseguem ver as construções egípcias como um trabalho normal. É como se dissessem claramente que, com ferramentas rudimentares e sem estrutura equiparada, esse povo construiu maravilhas da engenharia. Curiosamente, esses tipos de cortes de pedra também podem ser encontrados em ruínas de Tiahuanaco e Pumapunco, na Bolívia, todos feitos com uma precisão invejável. Isso mostra que no passado, as civilizações não apenas mantinham um nível de desenvolvimento muito alto, mas também mantiveram contatos umas com as outras. É bem provável que até mesmo tenham repassado conhecimentos de construção entre si para que as técnicas nunca se perdessem, principalmente em modos de cortar e transportar rochas com dezenas de toneladas. Máquinas motorizadas de alta velocidade e o que poderíamos chamar de técnicas modernas em usinagem não convencional devem ter sido usadas na produção dos artefatos de granito encontrados em Gizé e em outros locais do Egito. Isso é o que pensam pesquisadores que recomendam que estudos sérios por pessoas qualificadas e de mente aberta poderiam tratar o assunto sem ideias preconcebidas. No que diz respeito à compreensão maior do estágio tecnológico dos antigos construtores de pirâmides, as implicações dessas descobertas são imensas. Não só temos evidências concretas que parecem nos haver escapado durante décadas, como também temos a oportunidade de reavaliar tudo sob uma perspectiva diferente. Compreender a maneira pela qual determinada coisa foi produzida nos abre uma dimensão diferente quando tentamos descobrir o porquê ela foi feita, como é o caso de todas as grandes construções feitas no passado da humanidade. A precisão desses artefatos é irrefutável. Mesmo se ignorarmos a questão do modo como foram feitos, ainda nos deparamos com outra pergunta: por que essa precisão toda foi necessária? As revelações trazidas por novos dados sempre suscitam outras perguntas ainda. Nesse caso, ainda é compreensível ouvir: onde então estariam essas máquinas utilizadas para construir as enormes estruturas? A pergunta deveria ser aplicada universalmente e pode ser feita para qualquer um que acredite que foram empregados outros métodos.
A verdade é que não se descobriu ferramenta alguma para explicar qualquer teoria sobre a construção das pirâmides ou o corte dessas caixas de granito. Foram descobertas mais de 100 pirâmides no Egito, e as ferramentas utilizadas nunca foram encontradas. Mesmo que aceitemos a ideia de que ferramentas de cobre primitivas foram capazes de produzir estes incríveis artefatos, os poucos implementos de cobre descobertos não representam nem um pouco o número de ferramentas que deveriam ter sido usadas na construção das pirâmides. Apenas na Grande Pirâmide de Gizé, estima-se que haja cerca de 2.300.000 blocos de pedra, tanto de calcário quanto de granito, pesando entre 2 e 70 toneladas cada. Trata-se de uma montanha de evidências e nunca foram encontradas ferramentas em um número que pudesse ser plausível a esta construção. Algumas tecnologias dos egípcios ainda espantam os artesãos e engenheiros. Na verdade, a grande maioria das tecnologias egípcias ainda hoje em dia causa esse efeito de espanto. Um ponto de referência para se julgar o avanço de uma civilização tem sido o nosso atual estágio de progresso manufatureiro. A manufatura é a manifestação de todo o esforço da ciência e da engenharia de um modo geral. Por mais de 100 anos, a indústria progrediu exponencialmente. Desde que primeiras observações foram feitas, há mais ou menos um século, nossa civilização deu saltos a uma velocidade estonteante. No entanto, agora, hoje em dia, ainda nos vemos espantados com os feitos dos antigos construtores das pirâmides. Espantamo-nos menos com o que acham que uma sociedade pode fazer usando ferramentas primitivas do que comparando esses artefatos pré-históricos com seu próprio nível atual de conhecimentos e de progresso tecnológico. A interpretação e o entendimento do nível tecnológico de uma civilização não devem depender exclusivamente dos registros escritos preservados de cada técnica desenvolvida. O estudo dos artefatos básicos de nossa sociedade raramente causa repercussão, sendo mais provável que um mural em pedra seja talhado para exprimir uma mensagem ideológica do que para revelar o método usado para gravá-lo. É isso que acontece no Egito, visto que não existem documentos que expliquem como os blocos foram cortados e muito menos transportados. Os registros da tecnologia desenvolvida por nossa civilização baseiam-se em meios vulneráveis que poderiam deixar de existir no caso de uma catástrofe global, como uma guerra nuclear ou uma nova era glacial. Assim, após milhares de anos, a interpretação dos métodos adotados por um artífice pode ser mais precisa do que a interpretação de sua linguagem. A linguagem da ciência e da tecnologia não tem a mesma liberdade de que desfruta o discurso. Por isso, muito embora as máquinas e ferramentas não tenham sobrevivido aos milhares de anos desde seu primeiro uso, temos de presumir, após uma análise objetiva das evidências, que elas existiram. Com uma coleção de artefatos convincente que provam a existência de máquinas de precisão no Antigo Egito, a ideia de que a Grande Pirâmide tenha sido construída por uma civilização avançada que viveu na Terra há milhares de anos torna-se ainda mais admissível. Não dizendo que essa civilização tivesse tecnologia mais avançada do que a nossa em todos os níveis, mas no que diz respeito à construção e às obras com pedras, a capacidade e as especificações deles excediam em muito as nossas, até mesmo hoje em dia. Essa é uma das teorias que giram em torno desse bloco de pedra em especial. Ele é avaliado pelos cientistas como sendo muito estranho em certos aspectos e, por isso, tem chamado muito a atenção. Não existem registros sobre essa pedra e nem se sabe com qual objetivo real ela foi moldada. E ainda mais estranhas são as muitas formas arredondadas em sua parte superior que aumentam ainda mais o mistério e fazem parecer que o bloco esconde algum segredo milenar. O bloco é feito de granito e foi encontrado no Cairo, no Egito. Pesquisadores o estudaram e, sem obter sucesso, o transportaram até o museu da cidade, ainda que tenha sido uma tarefa muito difícil, visto que o bloco pesa várias toneladas. Muitos pesquisadores acreditam que os egípcios não construíram essa rocha, mas que ela foi deixada por uma civilização anterior que viveu nessas terras no norte da África.
Para essa parcela dos estudiosos, os egípcios que vieram depois apenas fizeram uso da rocha e, com seu exemplo, levaram inspiração para construções futuras. Mas será mesmo possível que existiu uma civilização anterior aos egípcios? Ou essa rocha é apenas mais uma no histórico de construções desse povo antigo? E você, o que acha sobre isso? Deixe aqui o seu comentário. Muito obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima!